Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta terça-feira, você vai conferir como foi o ciclo de debates que o TCE participou na UFMT. Veja também como foram julgadas as contas da Secretaria de Fazenda do Estado. E ainda mais detalhes sobre o julgamento das contas anuais do governo do Estado. É o TCE Notícias do dia 31 de maio que está no ar. Olá, tudo bem? Tribunal de Contas de Mato Grosso aprova as contas do exercício de 2010 do governo do estado, mas faz mais de 40 recomendações. As contas do governo do estado são as mais importantes julgadas anualmente pelo TCE. Referentes a 3 meses de gestão do ex-governador Blairo Maggi e 9 meses do governador Silval Barbosa, as contas apresentaram 23 irregularidades. Mas essas falhas não impediram que o relator Luiz Henrique Lima votasse pela emissão de parecer favorável à aprovação, mesma posição do Ministério Público de Contas. A maioria dos aspectos, tanto orçamentários, financeiros, patrimoniais, do governo do Estado no exercício de 2010 foram positivos. O que o Ministério Público de Contas fez ao sugerir a emissão de parecer prévio favorável à aprovação foi em razão desses aspectos positivos. As irregularidades encontradas nas contas anuais devem ser sanadas com a adoção de 49 recomendações aprovadas e que integram o parecer prévio. Essas recomendações foram divididas entre os tópicos: planejamento governamental, 7 recomendações, execução orçamentária e escrituração contábil, 15 recomendações, gestão financeira e fiscal, 7 recomendações, políticas de incentivo fiscal, 5 recomendações, pessoal e previdência, 6 recomendações, operacionalização das políticas públicas, 2 recomendações, além das 7 recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas, como a compatibilidade entre as peças de planejamento. Como, por exemplo, resolver o déficit previdenciário e reduzir o número de contratados pelo governo do estado. Demonstramos que são excessivas e crescentes e que o estado precisa investir na superação dessas contratações temporárias e na observância do princípio constitucional do concurso público. Os conselheiros também reforçaram a importância de fortalecer o sistema de planejamento, destacando que só dessa forma erros futuros podem ser evitados. Eu tenho bastante certeza que toda pessoa jurídica, toda pessoa física que se interessar em ler o relatório e o voto do Tribunal de Contas, elaborado e apresentado pelo conselheiro em substituição Luiz Henrique Lima, nas contas do governo de 2010, vai ver ali ou vai presenciar uma preciosidade de indicativos para todo gestor, para que ele possa melhorar ainda mais, se já está bem, ou melhorar aquilo que não está bem, em todas as áreas. Tem que ser fortalecido o sistema de planejamento. Esse foi um ponto que nós enfocamos. Aquilo que é definido como prioritário tem que ser efetivamente executado. Nós conseguimos demonstrar que isso foi alcançado em algumas áreas, mas em outras não. E o ideal é que tenha um resultado eficiente naquilo que se define como prioritário. O parecer do TCE vai ser encaminhado à Assembleia Legislativa para subsidiar o julgamento conclusivo das contas, já que são os deputados estaduais que têm competência para analisar as ações do governo do estado. Fique atento, amanhã, quarta-feira, o Tribunal de Contas de Mato Grosso vai sediar o 10º Encontro Nacional de Corregedores e Ouvidores do Tribunal de Contas do Brasil, o ECOR. O evento, que acontece na Escola Superior de Contas, tem previsão para começar às 1h30 da tarde. Na quinta-feira, a programação tem início às 8h30 da manhã. Mais detalhes sobre esse evento você confere no portal do TCE. Já na sessão desta terça-feira, o Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou como regulares as contas de 2010 da Cefaz, a Secretaria de Fazenda do Estado. Nesse processo, não foi identificada nenhuma irregularidade.
Nesse balanço, um dos pontos positivos identificados pela equipe técnica da primeira relatoria foi o equilíbrio orçamentário. A Cefaz, mesmo com uma receita de 303 milhões de reais, gastou apenas 296 milhões. Além disso, verificou-se uma disponibilidade financeira de quase 13 milhões de reais. Durante o exercício de 2010, a secretaria foi administrada pelos gestores Éder de Moraes e Edmilson José dos Santos, que receberam a quitação plena do relator do processo, conselheiro Antônio Joaquim. E o Tribunal de Contas de Mato Grosso participou de um ciclo de debates organizado pelo Centro Acadêmico do curso de Ciências Sociais da UFMT. O debate, que teve como tema as políticas públicas relacionadas à saúde em Mato Grosso, serviu de ponte para aproximar a população do trabalho realizado pelo TCE e estimular o papel do cidadão no controle social. Essa aproximação do Tribunal de Contas com a sociedade, através da universidade, e através, acho que, de outras ações do mesmo gênero, acho que fortalece a questão do controle social, que é uma ferramenta de extrema importância para a administração pública. Acredito que sem ela, uma administração não se faz presente, não se faz operante, principalmente nos quesitos de fiscalização. A aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde por parte dos gestores é uma obrigação constitucional e o Tribunal de Contas é o responsável por fiscalizar se o dinheiro dos impostos estão sendo aplicados de acordo com o percentual mínimo determinado por lei. Nesse sentido, os acadêmicos, além de entenderem um pouco mais sobre o papel dos gestores, também puderam aprender que o TCE é o órgão que avalia se os gastos públicos geram resultados positivos ao cidadão. O cientista social, ele atua não só na política, mas como na sociologia e na antropologia. Então, as ciências políticas é um campo de atuação do futuro profissional, futuro cientista social. Então, é importante para que ele saiba o que sejam políticas públicas. E aqui a gente está abordando apenas 3 áreas dessas políticas, que vai ser a saúde, a educação e meio ambiente. Para que você entenda, a Constituição Federal determina que os gestores públicos na esfera estadual devem aplicar pelo menos 12% da receita corrente líquida em ações e serviços públicos de saúde e que os prefeitos devem aplicar não menos que 15% da receita, sendo que o gestor que não respeitar os percentuais descritos na lei estão sujeitos a terem as contas julgadas irregulares pelo TCE. Isso que interessa a sociedade, porque é isso que reflete, o gasto público se reflete na sociedade. Nós queremos medir justamente isso, se os gastos estão tendo retorno para a sociedade. Nós ficamos por aqui. Todos os processos julgados na sessão plenária desta terça-feira já estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br no link Pauta de Julgamento. Acesse e confira. Nos vemos amanhã, neste mesmo horário. Até lá! O Tribunal de Contas entra na terceira etapa do planejamento estratégico elaborado para o período 2005-2011. É o momento de concluir projetos e intensificar ações para consolidar a revolução cultural ocorrida aqui nos últimos 10 anos. Para isso, é necessário garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, com orientação, fiscalização e avaliação de resultados. Essa é a nossa missão, nossa razão de existir. O nosso trabalho deve atender primordialmente à sociedade, tendo como valores agilidade, compromisso, ética, inovação, qualidade, transparência. Ao estabelecer esses valores, o Tribunal de Contas vai se tornar uma instituição cada vez mais útil, concentrada na sua finalidade: auditar, apreciar e decidir com técnica, celeridade e justiça. Esse compromisso com a efetividade fará do Tribunal de Contas de Mato Grosso referência no Brasil. Essa é a nossa visão.